Oiê, meu nome é Vitória Janfelícia, eu sou mãe do Timóteo de 6 meses e aqui no meu canal você vai encontrar vídeos que vão te ajudar a ter uma maternidade mais leve, que vão te trazer assuntos sobre família, sobre cristianismo, que eu tenho certeza que pode te ajudar na sua caminhada como mãe, como esposa. Então, nesse vídeo eu vou falar especificamente o que eu vou fazer de diferente no meu próximo filho, o que eu faria de diferente com tudo que eu aprendi nesses 6 meses de maternidade. E eu tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar, porque se eu tivesse visto esse vídeo quando meu filho nasceu ou antes dele nascer, na gestação, eu tenho certeza que muitas coisas seriam mais leves e mais fáceis para mim na maternidade. Se você tá vendo essa franjinha aqui, isso é o quê? Eu tô amamentando e com 6 meses, né, 4, 5 meses, o cabelo começa a cair da mãe, e aí caiu e tá nascendo, então tá parecendo que é uma franjinha. Quando o Timóteo nasceu, o que eu mais fiquei perdida, e na verdade eu tava perdida até algumas semanas atrás, sobre a rotina do meu filho. O bebê, ele nasce e ele tem necessidades biológicas, mas como ele é um bebê, ele não vem com uma rotina pronta, tipo, sabe, um manual pronto. Cada bebê é único, eles não são um robô e que um método encaixa para todos os bebês, não. E eu ficava muito confusa com a amamentação, com o horário que ele tinha que dormir, que ele tinha que acordar. Eu sei que quando é recém-nascido a gente nem liga tanto para isso, mas quando faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu ficava muito perdida com essa questão de rotina e eu via que o meu filho precisava de rotina, eu não sabia o que fazer e eu percebia que aquilo estava prejudicando ele. Então, quando eu ia na pediatra, a pediatra falava para eu fazer a livre demanda, a amamentação livre demanda. Só que o meu filho, ele foi um bebê que ele chorava muito, muito, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. E eu, como uma mãe de primeira viagem, ficava meio perdida, não queria ver ele chorando. Então, eu achava que era sono, ele não dormia bem, as sonecas dele era praticamente o dia inteiro, ele acordando de 30 em 30 minutos, não dormindo bem e chorando de cansaço, sabe? E tendo até 2 dias ele teve um efeito vulcânico, que é tanto cansaço que ele chorava e berrava, assim, você viu o cansaço e eu ficava perdida, não sabia o que fazer. E quando ele era recém-nascido, ele mamava de 1 em 1 hora e tudo bem, mas quando o bebê ele vai crescendo, ele tem que ter um intervalo maior, na verdade, e uma mamada mais efetiva. E não aconteceu com o Timóteo, porque tudo que ele chorava eu ficava dando peito, sendo que talvez nem fosse o peito que ele queria, né? Ele só estava chorando como um bebê normal. Só que isso fez com que ele acostumasse a ter o peito de 1 em 1 hora. E eu vou te falar, meu filho até algumas semanas atrás, com 6 meses, ele acordava de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas de madrugada, mamando. E ele nem queria o peito, talvez, na verdade, mamar, ele só queria o peito. Mas é que essa rotina levou ele a isso. Eu ficava perdida, porque para as minhas amigas e mães e gestantes dava certo, mas para mim não dava certo. Eu não sabia que rotina fazer com ele, eu fazia aquela rotina noturna, mas o meu bebê é único e o seu bebê é único e eu sei como foi pra mim e como foi difícil. Até que eu ganhei um livro que se chama Nana Nenê. Esse método é muito polêmico, esse livro é muito polêmico, mas ele me ajudou muito. Eu ganhei ele agora, meu filho com 6 meses, e ele fala sobre a amamentação orientada pelos pais, que é meio que a junção da livre demanda, que na verdade é a necessidade do bebê, com um horário estipulado. E hoje eu dou mamar para meu filho de 3 em 3 horas. E eu percebi que nas mamadas ele é uma mamada mais efetiva, ele mama mais, é mais nutritivo do que quando ele mamava na hora que ele queria, de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora. É uma amamentação orientada pelos pais. E isso você tem que conversar com o seu pediatra. Só tô falando o que tá me ajudando. Lembra sempre de levar isso pro seu médico, pro médico do seu filho. Mas isso me ajudou então, a criar uma rotina. Então faz, acho que 1 semana que eu estou fazendo isso. E por ele mamar de 3 em 3 horas, ele tem meio que todo dia ele acorda e dorme no mesmo horário, porque eu criei essa rotina, eu estipulei essa rotina. Então tá me ajudando muito. Outra coisa que é muito polêmico, eu sei, vai dar um bafafá isso aqui. O método Nana Nenê é colocar o seu filho acordado no berço para ele aprender a ter a habilidade de dormir sozinho. Então eu comecei a fazer isso agora. Por quê? A maior parte da minha maternidade, meu marido até confirmou isso. Eu passei no quarto do meu filho tentando fazer ele dormir. Só Deus sabe a dificuldade que era de passar 30 minutos, 1 hora tentando fazer ele dormir, ninar ele. E eu percebia que aquilo não estava certo, sabe?
E ele nunca tirava a soneca bem e era muito difícil. E eu comecei a fazer esse método. Eu coloco ele pra dormir, ele tá saciado, ele não tá com fome, eu vejo se ele tá bem, se tá tudo certo, coloco ele no berço acordado e a chupetinha dele, a naninha dele, apago a luz e mostro pra ele que é a hora dele dormir. Eu sei que ele tá com sono, né? Ele tá bem cansadinho, ele vai dormir. E ele fica por tipo 5 minutos resmungando e aí ele dorme sozinho. E ele desenvolveu essa habilidade, ele aprendeu que ele consegue dormir sozinho. E eu comecei agora com 6 meses. Imagina se eu tivesse começado isso antes, seria muito mais fácil. Porque eu fui na casa de uma amiga e ela colocou o filho dela acordado no berço e ele dormiu sozinho. E eu fiquei como assim, a minha maternidade inteira. Eu passei fazendo meu filho dormir 1 hora, meia hora e ele não dormia bem. E aí foi que ela me apresentou esse método da Nanê, que eu li esse livro e entendi. Calma, vou explicar. Tem estudos científicos que comprovam que não vai causar malefícios nenhum para o seu filho emocional, físico, biológico, se ele chorar 5, 10, 15 minutos para dormir. Óbvio que antes você tem que checar se ele tá alimentado, se ele tá bem, se não tem nada prejudicando ele, sabe? Se é um choro, quem é mãe sabe, um choro de sono, é um choro de sono, não é um choro de dor, de fome, nem nada disso. Quando eu vejo que ele tá demorando pra dormir, eu vou lá no quarto, falo, filho, mamãe tá aqui, faço carinho nele e espero ele dormir, ele pegar no sono, mas não dá pra ficar muito tempo no quarto, senão ele realmente não dorme, ele sabe que eu tô ali e ele não dorme. Então tá dando certo, mas não é sempre. Essa madrugada ele não deu certo. Tive que ninar ele um pouco no colo, coloquei ele no berço, mas eu percebi que ele tá dormindo muito mais rápido. Por exemplo, agora ele tá dormindo e antes de fazer essa soneca, coloquei ele no berço, gente, deu 3 minutos, ele deitou, ficou de olho abertinho. Aí ele aprende a se ninar, às vezes ele fica fazendo barulhinho ou mexendo no cabelo e dormiu. E pra mim isso tá sendo libertador, porque a minha maternidade inteira foi o que era mais difícil pra mim, mais exaustivo era fazer ele dormir. Era muito, muito, muito cansativo. Meus braços doíam, ele chorava muito. Se eu tivesse descobrido esse método antes, cara, isso ia me ter tirado um peso, sabe? Me aliviado muito, mas eu descobri agora e tá dando certo, mas é aquilo, não é sempre, tem vezes que eu vejo que ele tá muito cansadinho, não quero deixar ele chorando muito, não vou ninar ele, não é, sabe, uma regra, meu filho não é um robô, meu filho é um ser único, então eu atendo as necessidades dele. Eu espero que você tenha gostado. E a última dica, esteja perto de pessoas que estão vivendo a mesma vida que você, no sentido de que tem filhos, que tem famílias, que são suas amigas, porque assim, a amizade vai mudar, mas pessoas que passam pela mesma realidade que a sua, é muito mais leve a conversa, porque ela entende o que você tá passando, sabe? Então, esteja perto de pessoas que estão vivendo a mesma fase que você. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais, @VigiaFeliz no Instagram e no TikTok. Um beijão e até o próximo vídeo.